Bom dia a todos. Hoje, sem querer, quando a gente marcou essa reunião, eu não tinha lembrado hoje da data do falecimento do Bruno, né? E eu acho que essa data marca muito um pouco o que foi a superação e todo o esforço dessa gestão até aqui, né? A gente que começou lá e passou por toda aquela experiência, com certeza isso marcou cada um de nós, né? E, em especial, eu acho que marca muito o prefeito Ricardo Nunes, que quem acompanhou com ele os dias seguintes viu como foi difícil, né? Como foi dolorido passar por isso e assumir e continuar tocando a cidade e se dedicando a fazer o máximo por São Paulo. Eu acho que a gente entra agora numa fase importante da gestão, que é uma fase de olhar já a eleição do ano que vem, tá? E as subprefeituras passam a ter um papel muito importante. Quem já estava nas subs na última eleição sabe disso. Então, esse calendário começa a acontecer daqui para frente com a participação de vocês. A gente vai iniciar uma série de eventos em cada uma das subprefeituras, né? Nós vamos conversar com cada um de vocês e organizar isso no território, um por semana, onde o prefeito vai passar o dia num roteiro, conversando com a comunidade, visitando obras, fazendo uma série de ações territoriais, né, para que a gente comece a mostrar à sociedade de uma maneira mais clara todas as ações que a gente está fazendo. Esse é um governo que fez muito e faz, né? O prefeito anda bastante, tem prefeito que anda, tem prefeito que não anda tanto. O prefeito anda muito na cidade, né? E quem muitas vezes recebe a ligação dele, cobrando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, imagina a angústia, né, dele ver que precisa fazer, querer fazer, ter condição de fazer, e não ver isso acontecer do jeito que ele quer, né? E essa é uma angústia que a gente lida no dia a dia nosso. Pô, vamos fazer mais, temos que fazer o melhor, precisamos, como ele fala, mudar a vida das pessoas, as pessoas que mais precisam da cidade, e isso precisa acontecer. Daqui para a gente vive numa cidade difícil, que tem, acho que a imprensa mais combativa e investigativa que a gente tem no país. Ninguém tem uma imprensa como a gente tem, e ninguém também tem uma prefeitura com a condição que a gente tem. E dar resultado nisso é fundamental para que a gente continue esse projeto que a gente toca na cidade de São Paulo. E a gente precisa desse olhar e dessa dedicação de vocês daqui para frente, na interlocução da sociedade, na entrega das obras, na celeridade ao responder as questões que a Secretaria de Governo, Casa Civil, passam para nós, que faz essa interlocução, que vem essas demandas do prefeito, e as equipes precisam ser rápidas para responder, né? Nós temos hoje os conselhos participativos, que até agora a maior parte das subprefeituras não nos mandou os processos, não estão documentados, não estão organizados para a gente poder colocar isso para frente, e isso é fundamental. Isso é uma promessa do prefeito, uma necessidade que a gente tem de executar, e o tempo passa, né? E isso tem que ser corrigido, e nós temos que começar a fazer essas ações. Eu acho que o importante daqui é que nós aqui somos um time. Todas as vezes em que a gente jogou junto e a gente se ajudou, isso dá um resultado gigante na cidade. Quando uma subprefeitura precisa, que a gente apoia, as outras subprefeituras apoiam, a gente se mobiliza, a gente atende e faz diferença na cidade. Às vezes, isso no dia a dia fica para depois, e isso tem que virar prioridade daqui para frente. Nós temos a obrigação, né, e precisamos caminhar e ajudar o prefeito na eleição.
E isso passa pela gestão de vocês, passa pela minha gestão na Secretaria de Subprefeituras. E a gente precisa ter um time unido e coeso. A gente já fez isso, e isso funcionou. Cada um aqui conhece seu território, é muito bom naquilo que faz e sabe o que tem que fazer, mas precisa ter esse olhar político. A gente brinca sempre, né, Carol, que o Joel é o nosso mais experiente, né, da política na Subs, mas, então, assim, nós precisamos pegar a máquina de votos do Joel e botar ela para rodar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos começar a ter esse olhar daqui para frente. Tá? Hoje é um dia triste, com 2 anos aí da morte do Bruno, mas é um dia importante dentro desse calendário. Daqui a 12 meses, a eleição está na rua. Né? Então, nós temos que ter rápido uma gestão e ter um olhar com relação a essa questão eleitoral. Quer dizer, daqui para frente é dormir menos, trabalhar mais e entregar cada vez mais. E nós, como um time, precisamos ajudar o prefeito nesse processo eleitoral do ano que vem. Tá bom? Obrigado. Fabrício, quer falar? Não? Edson, prefeito? Pois o prefeito fazer o encaminhamento, então, mas algumas coisas que eu acho importante. Mas, primeiro, cumprimentar o nosso prefeito, Ricardo Nunes, nossos secretários, os nossos subprefeitos. O prefeito, no início do ano, pediu para que nós preparássemos uma grande ação de zeladoria na cidade. Nós, neste último período, através aí do Mondonese, conseguimos, com a orientação do prefeito, estruturarmos os serviços nossos na ponta e aumentarmos o orçamento da zeladoria em 429 milhões de reais, fora o orçamento que nós já tínhamos anteriormente. Essa semana, inclusive, o Mondonese, discutindo com a nossa equipe da Secretaria de Governo, apresentou mais um conjunto de intervenções, prefeito, que, somadas a essas que a gente já tinha liberado em JOF, nós vamos chegar aí a quase 194 milhões que nós vamos utilizar os recursos do Fundurb. Além disso, o prefeito autorizou que a gente aumentasse mais 60 novas equipes de RAPA em cada uma das nossas subprefeituras. O que a gente precisa agora, nessas próximas 40 semanas que nós temos pela frente, é exatamente buscar, primeiro, colocar o prefeito presente em todas as ações que nós estamos tendo no território. A subprefeitura é o carro-chefe, mas nós vamos agregar isso secretarias que também têm obras importantes na cidade. Secretaria de Obras, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Esportes, né? Mesmo secretarias como da Assistência Social, onde algumas subprefeituras têm um papel importante, mas a ideia é exatamente que a gente possa, nessas inserções do prefeito, que nós vamos fazer todas as semanas, ele possa visitar, dar início de obras, aquelas obras que vão se iniciar, visitar aquelas obras que estão em curso e entregar aquelas obras que precisam ser entregues. Aquelas que não for possível entregar, nós, secretários, vamos entregar. E aquela que nós, secretários, não entregarmos, vocês vão entregar. Nós temos que, a partir de agora, até nessas próximas 40 semanas, fazer isso com muita clareza, com muita diretriz, né? E com o espírito de que a gente precisa. Com tudo isso que a gente conseguiu, que o prefeito conseguiu estruturar, a gente tem uma capacidade de entrega muito grande. A gente começa essa semana com o Campo Limpo. Semana que vem é Sapopemba. A partir da primeira semana de junho, serão 2 dias por semana nesse roteiro que nós vamos fazer em toda a cidade. Além disso, nessa estrutura que aqui o Mondonese já explicou para vocês, nós temos aí, que vai envolver também, obviamente, os conselhos de participação aí em cada uma das subprefeituras, nós ainda estamos estruturando a intervenção em cada uma das subprefeituras de bairros que a gente vai entrar na cidade, o prefeito quer muito isso, que a gente vai entrar nesse bairro e fazer uma grande transformação do bairro. Nós já recebemos propostas de 15 subprefeituras.
está faltando para 32, 17, né? Então, nós precisamos que vocês mandem isso para o Modonese, escolham o bairro que vai ser essa grande intervenção, porque aí é outra coisa muito importante que nós vamos fazer. Ao lado dessa agenda, nós vamos precisar sempre acoplar aí, seja na hora do almoço, seja no final do dia, nós vamos um pouco adaptando com a agenda do prefeito, né, a gente fazer o encontro com as lideranças da região, né, fazer um encontro, é uma forma de prestar conta, mas, ao mesmo tempo, é uma maneira da gente ir criando musculatura, da gente ir dando divulgação a tudo aquilo que tem sido feito. Isso precisa mobilizar as nossas lideranças, o governo como um todo, a base os nossos vereadores na Câmara Municipal, mas a gente inicia a partir de sexta-feira agora algo que não dá para a gente voltar mais para trás. Aí é só acelerar, para que a gente possa conseguir mostrar para a cidade o que está sendo feito. Porque esse tem sido o grande desafio, né? A quantidade de obras que a gente tem feito na cidade, o prefeito agora, no início de junho, vai fazer a apresentação do plano de contingência para as áreas de risco da cidade. Nós vamos deslocar quase 14 mil famílias de R4 na cidade, né? Já investimos 1 bilhão e 700 milhões de reais nessas áreas, onde algumas subprefeituras, aí, temos quase todas, acho que só Pinheiros que a gente não tem área de risco, prefeito. O resto tem uma área de risco na cidade inteira, né? Mas o mais importante é isso, é a gente mostrar o antes e o depois. Como é que estava a situação, gravar, botar isso em vídeo, divulgar, né, e fazer dessa agenda, né, uma coisa muito importante. Nós vamos ter problema no começo? Claro que vamos, né? Nas primeiras agendas, a gente ainda não vai acertar a melhor maneira de se fazer a coisa, mas a gente tem que começar. Tem que começar. E começa sexta-feira agora, no Campo Limpo, semana que vem em Sapopemba, e a partir da outra semana, 2 por bairro. Vamos fazer também, o prefeito nos orientou, nessas primeiras, a gente fazer uma concentração em Zona Leste e Zona Norte, né? Depois a gente, obviamente, vai... norte norte toda, a leste toda. Mas depois a gente vai fazer, obviamente, no conjunto da cidade, né? Mas a gente não tem tempo para mais nada. Nós não temos tempo para mais nada, né? O que nós precisamos agora é botar essas coisas na rua, é entregar essas coisas para a população, é mostrar para a população, é colocar o prefeito com essas lideranças, porque não tem a menor sombra de dúvida. Com o que a gente está fazendo na cidade, nós chegamos ontem, fizemos um balanço, prefeito, ainda nem mostrei para o prefeito, né, da execução orçamentária nossa. Nós estamos melhorando, né, mas ainda precisa acelerar mais, precisamos ter uma aceleração maior, né? Se a gente comparar com o que aconteceu o ano que vem, o que a gente empenhou e o que a gente pagou o ano passado, né? Esse ano, nos 3 primeiros meses, a gente avançou muito, né? Mas para que a gente possa consumir o orçamento que a gente tem hoje, de restos a pagar de 21, de 22 e do orçamento de 23, nós temos que trabalhar muito, né? E é por isso que nós estamos fazendo essa reunião aqui hoje. Vocês vão ser o carro-chefe do conjunto da administração, porque ao lado da agenda que vocês vão formular com o Modonese, com o Fabrício, né, a gente vai colocar as demais secretarias, né? Então, a importância das subprefeituras é muito grande nesse momento, onde a gente precisa cada vez mais dar esse conteúdo à agenda do prefeito. Prefeito, vocês não imaginam, o prefeito se mata, né? A agenda dele, a gente pega a agenda dele aqui de manhã, se cansa só de ler a agenda, né? Então, nós precisamos fazer com que todo mundo se canse junto, né? Essa é a palavra de ordem, nós temos que nos cansar junto e, efetivamente, mostrar para a cidade aquilo que está sendo feito. Então, Campo Limpo é a primeira, quem quiser dar uma olhada na primeira de Campo Limpo, acho que é importante, ainda vai ser muito, né, experiência, né? Vamos ver, se Deus quiser, em Sapopemba a gente já melhora, e a partir da outra semana serão 2, Casa Verde, mais uma que a gente ainda vai escolher com o prefeito. Tá bom, gente? É isso aí, mãos à obra, 40 semanas para a gente poder botar isso na rua. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença de vocês aí. O Modonese
ressaltou bem, hoje completa 2 anos da morte do Bruno. Às 12 horas será a missa ali na Catedral da Sé. E não foram dias fáceis para nós, né? 2021, o dia 16 de maio que o Bruno se foi, a gente estava ali naquele pico da pandemia e todos nós aí trabalhamos bastante, conseguimos dar resposta para a sociedade do ponto de vista de atendimento, não faltou atendimento, o Edson era responsável na área da saúde, o secretário, mas agora a Organização Mundial de Saúde publicou o fim do decreto de emergência, estamos no outro patamar de situação pandêmica e compete agora a gente recuperar um pouco daquele tempo também de 2021 que a gente perdeu, né? Começou 22 bem, aí veio a Ômicron, tivemos que cancelar o carnaval, enfim, desafios atrás de desafios, né? Então, para todos nós lá em 21, superar aquele período mais duro lá de superar o luto pela morte do Bruno, mas enfim, estamos aí. E deixar aqui o agradecimento a todos vocês pelo todo o empenho. Nós tivemos a participação de todos os subprefeitos no momento da baixa temperatura, todo mundo indo para a rua, agora também, ano passado. E vamos superando desafio o tempo inteiro, desafio, e cada um da equipe da prefeitura tem dado a sua grande contribuição e os subprefeitos não foi diferente. Eu estou com um materialzinho aqui, que eu até pedi para tirar uma cópia agora para mandar para vocês, que tem essas questões das agendas. Pode distribuir para eles. Tem essa questão das agendas que vai ser feito, que o Modonese e o Edson falaram aqui. Mas queria aproveitar aqui a oportunidade de estar junto com vocês, além de fazer o agradecimento pelo empenho de cada um, e a gente poder alinhar um pouquinho a questão da nossa fala. Muita gente fala... Ontem eu fui lá participar do encontro da FMU, FIAM, tinham as 500 pessoas no auditório e 16 mil pessoas online acompanhando sobre o primeiro congresso de inteligência artificial. E terminado lá a apresentação, eu fui no podcast deles para poder falar um pouquinho lá, eu e o Bruno Lima, na área de inovação e tecnologia, e foram perguntadas outras questões da administração. Eu falava do meu programa de recap, do meu programa habitacional, a cidade de São Paulo nunca teve centros especializados de crônica, a gente já inaugurou 2, né? São Paulo nunca teve um centro especializado para as pessoas trans, a gente já inaugurou, centros de referência de odontológico, a gente já inaugurou 2, enfim, fui falando lá uma série de coisas, do quanto a gente entregou de habitação, quanto a gente tem de obra, de drenagem, de contenção de encostas, de canalização de córrego, e aí todo mundo, nossa, eu não sabia. Ontem eu recebi o pessoal do Seconce aqui, que eles fazem a área da saúde na região da Penha e Sapopemba, se não me engano, Emelino Matarazzo. E é uma instituição que tem convênio com a gente, portanto, está no nível de proximidade para ter informação, e eu, em certo momento, falava, olha, mas estão fazendo isso, fazendo aquilo. Falei, não é possível, a gente não sabia disso. E aí eu fiquei pensando, mas acho que ninguém sabe de tanta coisa que está fazendo, né? E aí a Adriana Ferraz, do Estadão, me mandou um WhatsApp falando, olha, você está participando mais agora de entrevistas, não sei o quê, por conta da eleição, né? Eu falei, Adriana, não, sempre fui dar entrevista quando me chamavam. O problema é que 2021 só se falava em pandemia, até metade de 22 só se falava em pandemia, da metade de 22 para frente só se falava em Bolsonaro e Lula. Então a gente acabou sendo, a minha avaliação, posso estar errado, né? A gente acabou meio que sendo um pouco carregado pelas matérias mais interessantes, vamos dizer assim, do momento, né? E realmente, a gente ia inaugurar uma escola
quando terminava, vinha a imprensa, quantas vacinas tem, quantos leitos estão ocupados, chegou a Pfizer, não sei o quê, né? Ia lá, inaugurava uma praça, vinha a imprensa, quantos estão internados, quantos estão na UTI, quantos morreu, quantos, né? Então, era sempre assim, nunca ninguém falava do tema que a gente estava... vai abrir, vai fechar, vai obrigar a máscara, vai desobrigar a máscara. Era só isso que se falava, né? E aí você vai recuperando na memória, lembra, Edson, que era assim? Né? Você vai recuperando na memória e realmente acho que a imprensa toda meio que se focou muito nessas duas questões, principalmente no ano passado, aquela polarização, né? Toda hora era a imprensa inteira falando mal do Bolsonaro, falando do Lula e tal, né? Toda vez aquela questão voltada para essa eleição, que foi uma das eleições mais acirradas aí, que a gente já verificou, né? Muito polarizada. Mas o importante é que a gente tem hoje uma condição de poder falar muita coisa, esse material que vocês não... Lógico que vocês já sabem, né? Mas só para poder reafirmar, né? O maior programa de recap, hoje a gente já fez recap que vai daqui até o Uruguai. Não é pouco. A hora que eu falei ontem, sabia que nós já recapeamos o que é equivalente a você sair da cidade de São Paulo e até o Uruguai? E que a gente vai fazer ida e volta 2 vezes, né, até final de 2024, e da questão dos sistemas de contenção de encostas, canalização de córrego, drenagem. Sábado eu fui em Itaquera, aí estava lá em Itaquera, também é lindo, e aí estava lá vendo canalização de um córrego, né? E o Marcos Monteiro falava, só em Itaquera, a gente fez 28 obras já entregues e concluídas, só de Itaquera, né? 28 obras já entregues e concluídas de canalização de córrego, contenção de encostas. Estamos com 13 em obras, só Itaquera. É um negócio assim, fora do comum, né? O que a gente tem de coisa para poder falar. Pega na área da saúde, né? Acabei de falar, a gente inaugurou 2 centros de especialização de dor crônica, não tinha nenhum. Inauguramos 2, um na Vila Mariana, um no Capão Redondo. Esse centro aí para pessoa trans, de odontológico, 9 UPAs, né? Poxa, a gente tinha, eu sempre falo isso, fico batendo. Até 2016 eram 3 UPAs, só hoje tem 23. De 17 para cá foram 20, dessas 20 a gente inaugurou 9. Estamos com 9 em obras, que a gente vai entregar esse ano e ano que vem, vai dar início de obras em mais 9. Na questão dos hospitais, eu sempre faço aquela brincadeirinha que ajuda a gravar, né? O que aconteceu em 1954, na fundação da cidade de São Paulo, até 2020, quase 500 anos, foram 20 hospitais, hoje tem 30. Né? Nessa parte dessa gestão do Bruno e nós, foram 10 hospitais novos, quer dizer, é algo assim muito relevante, que a gente precisa falar, né? Então, vai na reunião do bairro, precisa falar, vai na reunião do conselho, precisa falar, vai na reunião da associação, precisa falar, a pessoa visita a gente da subprefeitura, precisa falar. Né? Acho que é muito importante. Até tem alguns quadros, o Modonese é muito bom nisso, que era bom deixar exposto lá nas subprefeituras, né, na praça de atendimento. A gente tem um quadro que coloca as 469 UBSs, as 13 que estão em construção, tem um quadro de UPAs, né, mostra lá que só tinha 3 até 2016, hoje as 23, mostra as 9 que estão em obra, mostra as 9 que vão iniciar em breve, e a gente poder ir divulgando e falando das ações que a gente está fazendo. Tem umas questões de tapa-buraco que é muito complexo hoje, está aí no material de vocês, do tempo médio, que era de 121 dias, lá em 2016, e hoje que é o para 7 dias, ainda é muito tempo, né? E tem aquela questão que a gente precisa ainda corrigir, de tapar o buraco, e daqui tem 1 metro, 2 metros, tem outro buraco e não tapa, é um tema que a gente precisa corrigir. O munícipe não compreende isso, né? Como é que você tapa um buraco e não tapa o outro? Só para dizer que a gente também tem ainda problemas para resolver. Né? Não estamos também falando que estamos no paraíso, ainda tem coisas para poder avançar. Toda a questão de tecnologia que foi desenvolvido lá pelo Modonese, a Carol, o Roberto,
a turma lá da Secretaria de Sub, né, o Gaia, Geoinfra, a questão de calçadas, o que a gente já fez, vamos fazer agora mais 1.100.000 metros de calçada, né, que saiu a licitação. Aqui fala das 80 pontes que a gente fez, aqui está Pinguela, né? Pinguela é feio. Fala das 109 praças da família que a gente entregou desde 2021. O programa Adote uma Praça é uma coisa bacana, que hoje está muito fácil para vocês compartilhar com os comerciantes, com um novo sistema que antes levava 120 dias, agora é online, né? Muito simples, de 10 dias, e até abril foram 986 praças adotadas, as obras de combate à enchente. Só do Fundurb esse, né? Então, todos os números são números muito impressionantes e impactantes que a gente tem. Pega esse ano que teve essa chuva muito diferenciada por conta das mudanças climáticas, choveu uma quantidade maior de água num tempo mais curto, e esses dias alguém comentava comigo, eu não lembro se foi o Modonese, alguém comentava comigo que falou assim, eu chego para as pessoas e falo o seguinte, as represas não estão cheias? Né? Pega lá a represa Guarapiranga, Bilho, teve falta de água, né, que a cidade sempre teve problemas por conta da falta de chuvas e as represas vazias. Hoje está tudo cheia, porque choveu muito, né? Então, dá um bom exemplo. Se choveu muito, é porque também a gente tem as represas cheias, mas também choveu muito nos locais que não são ali só nas represas, e acabou gerando aí algum alagamento, e que a gente teve, mesmo com os problemas que tivemos, foi muito menor do que em momentos passados, por conta de tantas obras que a gente fez de drenagem, de melhora do sistema de captação de água, dos polders, dos piscinões, a questão do sistema de telemetria nos piscinões, que foi desenvolvido. E tem uma coisa que eu também sempre falo com as pessoas, imagina você pega uma pia, né, você pegar um balde e jogar de uma vez, ele vai demorar para descer, né? Se você deixar a torneira ligada devagarzinho, vai embora. Então, a cidade tem a drenagem, mas com esse volume grande de água que caiu de uma vez, mas a gente ainda continua fazendo obras para ter, no próximo período de chuva, né, que começa em novembro e se acentua entre janeiro e março, uma situação ainda melhor com relação à questão da resposta da cidade para o período de chuva, né? Tem um monte de obras sendo executada, cada subprefeito precisa pegar e levantar aqueles pontos específicos que tiveram problema para a gente poder fazer, cobrar aqui da Secretaria de Subprefeitura, porque o recurso não falta, ou de CIURB, dependendo da complexidade da obra, para a gente poder entrar na obra, fazer a obra, é de fundamental importância, né? Tem o caso lá, por exemplo, de Pinheiros, que é da Praça Pan-Americana, né? Está fazendo lá, liberaram o dinheiro aí? Vai fazer? Ainda estamos na fase de levantamento. Essa semana termina o levantamento para mandar para a CIURB e eles fazerem o protocolo. Então, o Léo levantou lá, me lembro também que o Lucas, perto da padaria, o Lucas não veio? Perto da padaria lá também, que é aquele alagamento, também já tem um projeto, está liberado, então a gente poder ver onde teve os alagamentos agora, nesse período, para poder já entrar com a obra, a gente ter na próxima chuva aí uma situação já amenizada e, em muitos dos casos, resolvidos, né? Então, acho que é importante a gente poder dar uma alinhada nos nossos discursos, acho que a gente precisa falar muito da questão do programa de recap. Começou agora, ontem ou antes de ontem, nossa propaganda na televisão, falando da cidade, falando de algumas obras. Óbvio que você não consegue, numa propaganda de televisão, colocar muita coisa, né? Acentuando alguns pontos que é fundamental para a gente poder fazer. Então, a gente tem um desafio agora, que é a comunicação, né? A partir do momento agora que passou a questão da eleição presidencial, da questão da pandemia, o foco vem para a cidade, a gente pode aproveitar isso de forma positiva. Em vez de deixar a imprensa abordar questões negativas, a gente pode aproveitar que o olhar agora estão para a cidade, para os problemas da cidade, a gente poder estar ali falando e colocando para as pessoas as questões do município, alinhado com essa propaganda que a SECOM vai estar fazendo aí,
e o material que a gente vai estar desenvolvendo, que são os jornais de cada bairro, cada região, a gente fazer o jornal com todas as realizações de cada região, que é importante a gente poder colocar nas residências, distribuir nas feiras, né, pôr nas casas, que vai ajudar muito. A gente precisa reforçar muito a nossa questão de comunicação, porque a gente tem muita coisa para mostrar, né, bastante ações para poder mostrar para as pessoas. Tem uma questão muito importante que a gente vai ter agora, na primeira quinzena de junho, o anúncio, como o Edson falou, da questão das áreas de risco, né, a gente vai ter uma ação bastante forte para resolver as casas que estão principalmente em R4, a gente não tem mais imóveis em R4. Agora, paralelo a isso, pessoal, a gente precisa ter uma ação de fiscalização. Não dá para ter comércio irregular nas calçadas, né? Precisa tirar, não tem, nós temos que manter a ordem na cidade. São ações que são difíceis, mas compete a cada um de nós fazer esse enfrentamento, né? Não dá para ter camelô para todo canto, precisamos ter a cidade organizada, arrumada, né? A gente precisa atuar muito na questão de construções irregulares, né? Porque aí vai lá, tira R4, aí vão lá e constrói de novo, né? Então, atuar muito rápido na questão do desfazimento, ficar muito atento, muito alerta. A gente voltou, desde a semana retrasada, a fazer sobrevoo de helicóptero uma vez por semana, né? Toda segunda-feira, se algum subprefeito precisar, pode falar aí com... Quem está cuidando disso? É o Coronel Ronaldo. Pode pedir para fazer o sobrevoo na subprefeitura de vocês, está à disposição, pode ser na segunda-feira, pode ser outro dia, né? Então, mecanismos e ferramentas de trabalho estão à disposição. Se alguém quiser, eu preciso de ter um voo de helicóptero aqui, terça-feira, quarta-feira, é só requisitar para poder fazer, identificar a situação. E a gente precisa continuar muito forte naquela questão do descarte irregular, né? Hoje a cidade ela não tolera mais a desordem, né? Quando a gente pega as pesquisas e que falam da sensação de abandono, o que é essa sensação de abandono que as pessoas têm? É ver barraca na rua, é ver camelô, é ver o descarte irregular, né? Então, a gente fez essa alteração da legislação para aumentar o valor das multas. Cada um de vocês fez um trabalho fantástico para conscientizar o pessoal que jogava concreto nas galerias. Então, é fundamental o trabalho que o Coronel Camilo está fazendo aqui no centro, árduo, difícil, duro, está pagando todos os pecados. Deve estar sendo mais difícil do que ser o comandante-geral da Polícia Militar, nesse enfrentamento que a gente está tendo, nesse período pós-pandemia, muito difícil. E ontem, mais uma ação do PSOL contra o Smart Sampa, e toda hora é ação judicial, toda hora é ação judicial, toda hora é representação, toda hora é MP, toda hora é defensoria. Então, a gente querendo ir para frente, as pessoas querem pôr a gente para trás, mas estamos ali, persistente, firme, labutando, né, defendendo a cidade. Mas é muito importante que vocês fiquem atentos, não deixar comércio irregular, não permitir construção irregular, porque se você deixa um comércio irregular, daqui a pouco vem outro. Olha o que aconteceu no Brás. Se tivesse estancado, cadê o Marcos Vinícius? Se tivesse estancado aquilo, quando começou pequeno, a gente não teria aquela situação daquela desordem toda, né? É terrível. Hoje, para você controlar, aquilo é muito mais difícil. Não que a gente vá desistir, vá deixar, mas vamos persistir, né? Queria comentar, meu tempo estourou, ter que sair correndo, tem o coletivo agora. Mas, enfim, queria ressaltar um pouquinho essa questão da comunicação, a questão das áreas de risco, né? Vocês devem estar participando, compartilhando, para a gente poder resolver essa questão, mas também não permitir que tenham outras construções em área irregular. A gente vai ter agora a coletiva sobre a virada cultural, que vai acontecer, serão 12 palcos pela cidade, vai ser um evento bacana, expectativa de 4 milhões de pessoas, também requer muita integração das subprefeituras, e tem um assunto que é muito importante também, que o Montonés já falou, mas eu queria ressaltar, que é a questão do compromisso que eu, como prefeito, fiz com os conselheiros do Conselho Participativo na posse deles no Teatro Municipal, de destinar 6 milhões de reais para a definição desse investimento por parte do Conselho Participativo, né? Então, é muito importante que vocês façam a reunião com o Conselho Participativo, cada um deles vai trazer uma ideia,
É importante, dentro desse colegiado, eleger quais serão os investimentos, pôr na ata, né? O Dedé da Casa Civil deve estar fazendo contato com vocês, pôr na ata qual foi a decisão, todos os conselheiros assinarem, evidentemente vai ter aquele que teve uma proposta que não foi aprovada, e é o exercício da democracia. Então, a gente mostrar que está lá o Conselho Participativo, que a gente fez a eleição e que a gente participa com eles das decisões também. Então, são 6 milhões, e aí a gente escuta, porque o vereador quer indicar, porque o sub quer indicar. Isso aqui é um compromisso meu com os conselheiros. E quando eu assumo um compromisso, vocês assumem de forma conjunta, né? Então, quando eu falo alguma coisa, é vocês falando. A gente precisa ter essa percepção, né? O prefeito falou tal coisa, então, é cada um de nós falando. Esses 6 milhões, a gente precisa sentar. Aí tem subprefeito que tem mais facilidade com o conselho, tem outros que não tem conselheiro que vai lá só para perturbar, só vai lá para encher as paciências, para atrapalhar. Faz parte, gente. Quando vocês verem isso, vocês pensem em mim. O que eu vivo no meu dia a dia de gente querendo atrapalhar e vir perturbar e encher as paciências. Então, faz parte do processo, precisa reunir todos, definir. Eu acho que só uma subprefeitura que mandou foi só a freguesia, que formalizou. Parabéns aí, muito bom, Serginho. Então, a gente precisa concluir isso, porque já faz tempo que a gente deu aposta, já faz tempo que a gente discutiu isso, já estamos no meio de maio, e vocês precisam correr com isso, chamar a reunião do Conselho Participativo, colocar lá, está aqui, o prefeito colocou 6 milhões, onde é que a gente vai investir esse valor, fazer CPO, precisa validar, porque também vocês mandam para cá algo que não tem condições de realizar, não adianta, né? Então, é muito importante fazer a reunião, CPO, CPDU validar que aquilo é possível de fazer, pode ser reforma de praça, pode ser asfalto de rua, pode ser, enfim, qualquer ação, né? Se puder fazer de uma forma conjunta no bairro, é bacana, porque dá maior visibilidade, se não der também não tem problema, né? Se for 5.900.000, se for 6.200.000, se for 6, né? 6 é a média, né? Não fujam muito disso, mas a gente precisa concluir esse negócio, formalizar a reunião, formalizar a decisão, votação, ata, todo mundo assina, põe no SEI, que o Dedé acho que já mandou para vocês o número do SEI, eu não sei se está pela Casa Civil ou está pela Secretaria de Subprefeitura, enfim, o trâmite aí, mas a gente precisa formalizar, porque até para depois a gente poder falar, ó, nós tivemos uma gestão que escutou o Conselho Participativo, inclusive, o Conselho Participativo definiu valores de intervenção no seu território. Então, o Conselho Participativo, a questão da comunicação, a questão da virada cultural, a área de risco, e agora essas agendas aí que a gente vai estar desenvolvendo com cada um de vocês. Como tem muita obra em cada região, né, tem que tentar somar e fazer o maior número de visitas possível para a gente poder ter um ganho de produtividade nas ações que a gente vai fazer lá. Esqueci alguma coisa, Carol? Não? O descarte regular também é algo importante. A gente vai ter agora o Smart Sampa com as 20.000 câmeras. Cada subprefeitura vai ter instalação de câmeras. A gente vai ter aqui no prédio do Correio o SP24, que vai ter serviços 24 horas, inclusive a grande central de monitoramento, com toda a inteligência de Smart Cities. Dia 23, né? Com toda a inteligência de Smart City, para a gente poder ter, inclusive, visitação das pessoas com relação à questão dessa gestão, de todo o sistema que a prefeitura tem de gestão da cidade. Semáforo, a gente agora conseguiu, né, melhorar. Foi duro no começo do ano passado, com tanta chuva e semáforo tudo queimado. Já está sendo feita as substituições, já avançamos bastante. Está sendo feita a troca, já trouxeram um novo software importado para poder melhorar o sistema semafórico, não tem nenhuma criança sem falta de vaga de creche. E, para concluir, eu queria só reforçar o que eu falei na minha última reunião com vocês, da importância do papel do subprefeito do contexto de representante do governo local. Então, quem não fez ainda, por favor, façam, de procurar a supervisora da ciência social, de procurar o supervisor da área da saúde, o coordenador de saúde, são 5 coordenadorias de saúde, né? São as 32 supervisões de assistência social, procurar o inspetor da Guarda Civil Metropolitana,
Ou seja, fazer essa interlocução com os setores. Eu sugeri que uma vez por semana, um café da manhã, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 3 semanas, chamar o supervisor da assistência, da saúde, da educação, todos os representantes do poder público municipal, dentro de um diálogo para poder ter as ações conjuntas, para a gente poder ter as ações direcionadas, para poder trocar ideia, para vocês receberem ideias, opiniões, sugestões, reclamações, para vocês colocarem ideias, opiniões, sugestões e reclamações, para que a gente possa ter um norte, né, com relação à questão da administração e da gestão. No demais, eu acho que é isso. Tem alguma coisa, Fabrício, que eu preciso colocar? Hã? Ainda mais aí é o Modonese. O Edson está lembrando aqui a questão das pessoas em situação de rua, né, que a gente precisa fazer esse trabalho de acolhimento. O Ortega está fazendo um trabalho muito bacana. A operação baixas temperaturas também, juntamente com a questão da zeladoria. OBT, que até agradecer, vocês sempre têm feito um trabalho muito importante de acompanhamento desse trabalho. Tem bastante coisa aí pela frente. Essa última pesquisa que a gente teve aí da Paraná Pesquisa, acho que foi até razoável, 53,7% ou 53,4% de aprovação da gestão. Acho que a gente pode melhorar mais isso, a gente pode, né, ter uma condição melhor na próxima pesquisa, que eles vão estar desenvolvendo. E, enfim, acho que a gente precisa ter essas reuniões mais, né, acontecendo de mais vezes no dia a dia, aí, com mais tempo, que eu queria até escutar um pouco vocês, mas eu não vou poder, que eu tenho agora 10 horas lá a coletiva da virada cultural, vou ter que ir para lá. Ok? Obrigado aí, viu, gente? Um abraço, tudo bom. Prefeito, queria aproveitar ainda a sua estada aqui, é o seguinte, o prefeito fez uma reunião com o pessoal da coleta de lixo, da varrição e da iluminação. E nenhum de vocês pode imaginar o que ele falou para os caras. Fizemos também tem que ir para cima dessa gente. Tem que ir para cima dessa gente. Passou na rua, viu luz, viu rua, corredor, sem iluminação, ir para cima dessa gente, notificar. Nós temos que começar a multar esses caras. Varrição, a mesma coisa. Temos que ir para cima desses caras. Não dá para ficar do jeito que estamos fazendo agora um esforço mais concentrado no centro aqui, mas isso é vigilância o tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? É muito importante isso, porque nós fizemos também a reunião com as empresas de zeladoria. Enfim, esse papel nós temos que fazer lá na ponta. Os grandes fiscais nossos nessa questão, sem dúvida nenhuma, são vocês. E a gente vai enquadrar esses caras, se a gente for para cima, multar, se os caras não tiverem cumprido o contrato. Então, é muito importante que vocês nos ajudem nesse trabalho aí de varrição, de coleta, de iluminação e de zeladoria na fiscalização. Ô, Edson, bem lembrado, só esses dias eu fui aí num lugar que a gente roda tanto, até esqueci onde é que era, rapaz. Acho que era a cidade de Tiradentes, não sei. Mas tinha uma montanha de lixo. Uma montanha. E tinha 2 contêineres lá. Evidentemente, encheram os contêineres e aí, aquele montão. Mas era um monte mesmo assim. Cobri isso aqui. Um negócio terrível. Agora, por que eu estou citando isso? O subprefeito precisa olhar aquilo e falar assim, tipo, pera um pouquinho, 2 contêineres não está funcionando, não está atendendo a comunidade. Ou passar uma vez por semana não está atendendo, preciso corrigir esse plano de trabalho. O cara tem que vir aqui não por 2 contêineres, por 5 contêineres, por 6, passar mais de uma vez, né? É vocês que têm que olhar isso, né? Vocês que estão lá na ponta, a fiscalização é de vocês. Quando a gente pega o relatório de multas aplicadas no contrato de varrição, é impressionante a diferença que tem de subprefeitura. Tem gente que não autua. Vocês precisam pegar o fiscal de contrato de vocês e exigir deles que verifique o plano de trabalho. E que vocês façam também essa verificação, de pegar o plano de trabalho de vez em quando e ir lá ver. É muito fácil você ver se uma rua foi varrida. Pega o plano de trabalho, o cara, para varrer essa rua,
Na terça-feira, você chegou lá na quarta-feira ou na terça-tarde e não está varrido, é fácil, caneta. Né? É muito importante que a gente exerça o papel de fiscalizar. É o dinheiro do contribuinte, gente. É R$1 bilhão na varrição, é R$1,5 bilhão na coleta. Esses caras precisam da resposta e prestar um serviço de qualidade. Agora, só vai acontecer se vocês forem altivos e firmes na fiscalização do serviço. Né? Todo mundo aqui tem um plano de trabalho de varrição, obviamente. Né? Todo mundo tem um plano de trabalho de coleta. Né? Então, mas faça essa observação. Vamos um pouco mais além da gente se contentar. Eu lembro que no dia, eu falei para o subprefeito, eu falei, pô, passei na rua ali. Ele falou, não, mas está certo, é porque passa tarde. Eu falei, mas como é que pode 2 contêineres para uma montanha de lixo? Está desproporcional. A necessidade daquilo ali não é 2 contêineres, seria 10 contêineres. Né? Então, é importante que vocês façam essa avaliação de ajuste do serviço para a necessidade da população. E, gente, caneta neles. Multa. Eu vou ser muito sincero, se eu começar a ver subprefeitura que não está multando, eu vou achar que tem alguma coisa estranha. Sendo muito sincero com vocês. Muito sincero. Vocês têm obrigação de fiscalizar, de elogiar quando está bem feito, que também faz parte. É muito bacana quando o serviço está sendo bem feito, você chamar a pessoa e falar, pô, bacana, legal, olha, parabéns. E de cobrar quando está sendo mal feito. De ter o responsável da empresa lá, chamar do gabinete. Eles são contratados nossos, de vocês, nossos. Tem que chamar o responsável. Como é que está o plano? Como é que está andando? Está indo? Quantidade de funcionário. Está escrito lá quantos funcionários tem que ter. Tem funcionário? Dá uma incerta de vez em quando nas empresas contratadas, chegar no pátio e ver quantos funcionários tem. Está contratado 100? Tem 100 ou tem 50? Né? Então, ter essa visão e esse olhar de cuidar, de ser o prefeito do território. Tem que ser o prefeito do território. Né? As obras estão sendo desenvolvidas, essas questões todas. Inclusive, também de fiscalizar a questão de obras irregulares. Né? A gente tem que ter um olhar aí, né, especial com essa função que nem a Josi fez esse dia da Sabesp. Olha, prefeito, eu falei aqui 1 milhão de vezes com o cara da Sabesp aqui regional, não sei o quê, não funciona, está aqui o buraco, e todo mundo achando que é a prefeitura. Aí, o que eu fiz? Chegou no ponto que ela tentou lá, não conseguiu, além das multas, né, porque está com a multa na Sabesp. Multa já demos quando na Sabesp? 115 milhões. Tem que multar. Aí era um caso muito grave, porque o troço estava afundando e não resolvia. Eu falei direto com o diretor da Sabesp, se não resolvesse, falaria com o André, o presidente da Sabesp, se não resolvesse, falaria com a Natália, a secretária. Né? Evidentemente que o canal aqui é com o Modonese, aqui, com a Carol e com o Roberto, mas é importante a gente ter esse olhar, essa visão de cobrar e de fiscalizar. Bom, estourou. Obrigado, gente. Obrigado por tudo aí. Sucesso para todos nós. E vamos lá. Cuidar da nossa cidade, né? Melhorar a vida das pessoas. Obrigado. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Bom, tem mais uns 10 minutos, né? Então, se alguém quiser fazer alguma sugestão. O Fabrício. Bom dia a todos, a todas. Acho que só complementando o que o Modonese e o Edson falaram e o que o prefeito falou, só colocar à disposição na questão do Conselho Participativo, dos recursos, dessas atas. Então, Casa Civil, o Milton Alves, vocês conhecem, o adjunto, aqui que é a chefe de gabinete, tem o Dedê, o secretário executivo, e agora o Jesse James, também vem auxiliar a Casa Civil como assessor especial. Então, os 4, junto com as coordenadorias. No caso específico dos conselhos participativos, a gente sabe a dificuldade que muitas subs têm problema. Então, a Estela e o Bruno Nabuco, junto com o Dedê, como o prefeito falou, vão estar à disposição para ajudá-los nessa obtenção da ata. Alguns vão ter mais facilidade, outros mais dificuldades. Então, a gente vai ajudar aqui pela Casa Civil para fazer esse trabalho aí conjunto para atender aquilo que o prefeito está pedindo, que é a assinatura dessa ata. Com relação àquilo que ele falou da prefeito no território, da presença, uma coordenadoria aqui, que é a Coordenadoria de Interlocução Governamental, que a Juliana coordena, a gente tem mapeado todos
os representantes da prefeitura em todas as unidades. Então, a gente também vai passar para o subprefeito, você saber lá, o diretor de escola, DRE, saúde, acho que muitos já têm, mas a gente tem atualizado esse mapa para que vocês tenham também como referência naquilo que o prefeito pediu, nesse contato territorial com todas as unidades de esporte, CDC, cultura. E uma outra coisa que alguns de vocês já perceberam, o prefeito pediu para pôr um assessor da Casa Civil em cada território da subprefeitura. Alguns de vocês já recebeu essa pessoa. Ele não é uma pessoa para fazer absolutamente nenhum tipo de ação no território. Ele é simplesmente uma pessoa do prefeito para ir lá, eu quero ver uma obra, quero ver... Ele não está fiscalizando nenhum subprefeito, absolutamente nada disso. Ele está simplesmente fazendo uma ação complementar. Muitas vezes o prefeito quer ter uma informação que vocês também passam, mas só para a gente deixar bem claro, ele não tem uma função de fiscalização, não é para fazer política, é para ajudar o subprefeito nesse trabalho. Ele vai também fazer um trabalho junto a lideranças, entidades, as entidades que recebem recursos da prefeitura como um todo. Então, é uma relação muito aberta, transparente. Qualquer problema, vocês me comunicam. Não é para ele ficar resolvendo um problema, demanda, é para ele ajudar, eventualmente, qualquer tipo de dificuldades que vocês tenham, passar para vocês as questões e aqui trazer algumas ações que o prefeito está pedindo. Então, muitas vezes, nem relacionado com o trabalho do subprefeito, mas uma visão de território, né? Entidades que estão atuando em favor da prefeitura, a sociedade civil como um todo. Então, se por acaso tiver algum problema, vocês podem me colocar, mas vai ter um por sub, é um pedido do prefeito, é uma pessoa do prefeito fazendo um trabalho, não é para ajudar, para somar, e não é para fazer política lá na ponta, é para simplesmente coletar informações para o gabinete do prefeito, né? Mas se tiver algum problema, vocês me passam também. Alguns já têm, alguns ainda não têm, mas é isso. A gente está à disposição, principalmente nesse desafio aí do Conselho Participativo, que a gente sabe que é sempre um ambiente de difícil consenso, né? Mas é isso. Obrigado, Edson, Modonese e Carol. Tem uma questão, Modonese, só para... nós temos feito uma reunião regular toda terça-feira com as subprefeituras de Sé, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Moca, Santana, Santo Amaro, e incluímos Ipiranga agora. É a questão moradores de rua, né? Nós destacamos dos 30 pontos mais críticos da cidade, destacamos 15. Estamos fazendo um trabalho conjunto, subprefeitura, SMADS, que faz o grupo que está no Amparo, faz a abordagem, em seguida a gente entra com a zeladoria, e tudo isso acompanhado pela GCM. Os 1.200 novos PMs da Operação Delegada, nós estamos concentrando praticamente todos eles nessa região, né, desse centro expandido, porque também é muito importante. Colocamos agora mais dos 1.000 GCMs que assumem aí até junho. Também boa parte desses vão ficar nessa região do centro expandido, porque aqui, sem dúvida nenhuma, onde a gente tem maior repercussão nessa questão, sobretudo de zeladoria e de morador de rua. E tem tido um trabalho, né, Modonese, muito, muito positivo. Queria agradecer o subprefeito, o pessoal tem trabalhado, tem mandado aí os vídeos, né, e a gente tem feito, né, todo mundo envolvido, todos os subprefeitos envolvidos, o pessoal da GCM, e acho que o resultado a gente já começa a ver na cidade. Qual que é a nossa preocupação que ainda permanece? Nós precisamos e vamos intensificar nos grandes corredores. Os grandes corredores, a gente está fazendo um trabalho especial de abordagem para retirar um morador de rua, né, entrar com zeladoria, ocupar o território. Fizemos isso na Praça da Sé, tomamos a Praça da Sé, retomamos a Praça da Sé, que está agora fazendo estamos fazendo uma grande reforma. Aqui no Patriarca a mesma coisa, vamos fazer isso na 9 de julho, fazer isso na 23 de maio, na Tiradentes. Esses grandes corredores da cidade, a gente precisa ter uma situação diferente. Fizemos na Armênia, né, também deu um belo resultado, enfim. Isso é o tempo todo, não tem jeito, é o tempo todo, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, porque é nesse centro expandido, aonde imprensa, onde
o foco ele é muito grande, é muito grande. É evidente que a gente tem problema também em outras regiões da cidade, mas é nessa região central que vai todo dia para a televisão, todo dia para o jornal, todo dia para as redes sociais. Então, a gente está intensificando esse trabalho, o Ortega está nos ajudando nisso agora. Nós não marcamos a reunião da semana, mas devemos marcar, mas eu queria agradecer, porque realmente acho que a gente tem conseguido, é lento, mas a gente tem conseguido ver resultado. A gente tem conseguido ver resultado. Isso eu acho que a gente vai consolidar rapidamente também aí, sobretudo com as equipes novas que a gente liberou agora, né? Mais 60 equipes de Rapa. Ontem o Modonese esteve com o Clodoaldo, e aí, para a definição desse recurso aqui, de todas essas obras, estamos utilizando recursos do Fundurb. A gente tinha quase 2,5 bilhões de caixa no Fundurb. Em 3 meses, nós estamos só com 1 bilhão e vamos gastar esse 1 bilhão. Quer dizer, ter capacidade, né, de empenhar, de pagar, de executar as coisas, porque o mais importante, né, que é algo incrível, quer dizer, não faltam os recursos, né? Então, a gente precisa realmente ter essa capacidade de execução, como disse aqui o prefeito. Acho que é isso, né, Modon? Acho que nessa questão também dessas áreas com os moradores, acho que um bom exemplo que a gente está tendo são os 8 bosques de conservação que a gente está fazendo. É uma ocupação que você faz da área, você acaba com essa ocupação evitando o descarte irregular e a presença dos moradores, e isso sem com que a gente tenha nenhum problema de atrito, né? Então, nós estamos na alça da Ponte das Bandeiras, que é um lugar crônico nosso, nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que nós vamos resolver ali, e fica com um bosque, que foi o mesmo caso aqui do Bosque das Maritacas, aqui na Avenida do Estado, que depois de feito, ali naquela alça de acesso, quando você volta da praia, da Imigrantes, que ali era um problema, nós estamos fazendo. Então, eu acho que pensar ocupações para essas áreas gera preservação, né? Então, às vezes, não é um parquinho que vai resolver, porque ninguém usa aquela área como um parquinho. Mas um bosque de conservação, onde a gente colocou eles foram respeitados. Aqui na 23, na descida da 23, quando você vai para a Radial ali, tem uma área que foi feita ali também, o primeiro bosque que o Beto fez quando estava na Sé, ele replantou algumas árvores, levou para lá, e aquela era uma área que estava cheia de moradores. Desde que fechou aquilo e colocou o bosque, nós nunca mais tivemos invasão naquela área. Então, pensar essas ocupações são fáceis de fazer, mas elas acabam dando uma solução para a cidade, além de ter um benefício ecológico, baixar a temperatura, o ecossistema, né, fauna e flora, aí é o benefício, mas você acaba fazendo uma ocupação inteligente dessa área. Com relação a esses eventos, a gente vai estar conversando com cada sub, organizando esses eventos junto aí, eu e o Fabrício, e as equipes, né? Mais o Jesse, eu acho que deve estar, o Zé Guilherme e o Marquinhos vão estar conversando, para a gente organizar essa série. A ideia inicial, que o Edson e o Fabrício ainda vão validar aí, e o Diogo também como prefeito, mas é passar o dia na subprefeitura. Tá? Então, vai ser de manhã até de noite, puxado, vai exigir mobilização e organização das subs, né, para que realmente a gente tenha uma agenda extensa, mas produtiva no território para o prefeito. O prefeito precisa, primeiro, ver o que está acontecendo no território, como ele teve sábado e gostou do que viu, conversar com a comunidade e também poder conversar com a sociedade, com a OAB, com o Rotary, com todo mundo, empresários, associação, essa coisa toda a gente vai estar organizando com vocês. Fala, João. Joel, então, a gente vai tentar, mas mais importante do que falar com o servidor, mas mais importante do que falar com o servidor é falar com a sociedade. Nós temos que botar na rua, tá? A subprefeitura, nós podemos levar ele sempre, né? Até como prefeito, ele pode passar e tomar um café. Visitar a obra, olhar, conversar com a comunidade sem caracterização eleitoral, só agora, né? Então, assim, prioridade nossa tem que ser muito esse foco.
Vamos para a rua, vamos falar com a comunidade, vamos falar com os empresários. Esse papo, ele tem muito para falar, porque ele fez muita coisa. Né? Dura quando você vai falar e não tem o que falar, né? Mas ele tem muito para falar. Então, assim, ouvir, conversar, falar, mas nós temos que ter o foco que é a sociedade civil. Nós vamos falar com a comunidade, levar ele nas comunidades, falar. Depois, a nossa parte interna, a gente faz um evento, leva ele passa rápido, mas o foco tem que ser rua. A ideia, o Edson validando, semana que vem a gente tem tudo isso. Tá? E a ideia também E é aí nós quarta- vamos fechar 3 meses aí para frente, todo mundo organizado. Quarta e sexta. Deve ser quarta e sexta, toda quarta e toda sexta. Vamos ver se em 2, 3 meses a gente fecha esse roteiro. Último assunto e último mesmo, questão da lei de licitação. Nós temos reunião com o secretariado amanhã, quinta-feira, né, Diogo? Quinta-feira. Nós fizemos uma pesquisa com todas as secretarias, todas as áreas, vendo as dificuldades que o pessoal estava enfrentando com o novo decreto, a nova lei de licitação. Então, a gente deve ter uma mudança, e fruto, inclusive, do que foi a mudança federal, e que a gente possa autorizar por 1 ano a gente conviver com as duas leis, a lei antiga e a lei nova. Isso acho que vai... Boa, Edson! O prefeito pegou no nosso pé. Sobretudo isso aí. Sobretudo aqueles que começaram os processos com a lei antiga. Mudou o semblante de todo mundo aqui, ó. Estou mais leve. Então, está encerrada a reunião. Bom, vamos lá. Obrigado, viu?